Olá, pessoal. Tudo bem? Sejam bem-vindos ao Domínio a Física. Hoje nós vamos resolver a questão número 31 da prova da SpaceX de 2024, é, que é uma questão sobre circuito elétrico. Mas, sem muito papo, vamos direto para a questão. Bom, pessoal, então, hoje eu vou fazer uma questão aqui da prova de 2024, como eu disse, é uma questão da prova de circuito elétrico. Podemos dizer assim que circuito elétrico é uma questão que cai muito, a parte de eletricidade cai muito na prova da SpaceX, assim, é um tema certo, né? E essa questão que a gente vai fazer hoje é uma questão que parece fácil, mas ela tem umas pegadinhas aí, né? Enfim, vamos direto para a questão para a gente poder dar uma olhadinha nela. No circuito desenhado abaixo, estão representados os geradores ideais, e cada um com uma força eletromotriz E, 5 resistores ômicos de resistência R, um amperímetro e um voltímetro ideal. As leituras no amperímetro e no voltímetro são, respectivamente, iguais a... Bom, o que ele quer saber? Ele quer saber qual é a leitura nesse instrumento e qual é a leitura neste instrumento, né? Bom, para quem já deve ter estudado isso, fica fácil de localizar, mas eu vou simplesmente fazer aqui uma abordagem, né, para facilitar quem nunca viu ou quem não entende o que significa esse A e esse V. Bom, o amperímetro ele é um medidor de corrente, né? Então ele vai medir a corrente do circuito. Para a gente usar esse medidor, ele tem que ser colocado em série no circuito. Nota que ele está ocupando uma linha, porque pretende-se que a corrente que está passando aqui atravesse ele, certo? O voltímetro, tá, mede a voltagem do circuito, ou seja, a diferença de potencial ou a tensão elétrica naquele trecho, né? Então, a tensão elétrica nesse trecho é dada pelo voltímetro, e o voltímetro ele precisa ser colocado em paralelo com o circuito, certo? Então, aqui, nota que o voltímetro está colocado aqui em paralelo. Eles não vão ter uma interferência nesse circuito, eles apenas estão indicando o que o problema quer saber. Se ele quer saber o A nesse ponto e a voltagem nesse R aqui. Tá? Que corrente passa nessa linha e que voltagem está submetido este resistor. Ok? Basicamente isso. Bom, outra coisa que a gente precisa saber, né, é um pouquinho sobre o que é a lei de Ohm, né? Porque a lei de Ohm ela é importante nesse aspecto, em circuitos elétricos, na parte de eletricidade. Uma lei de Ohm, que pode ser encarada como V igual a R vezes I, ou V aqui no caso é a tensão elétrica, né, ou a DDP, ou R igual a U sobre I, né, dizendo que o condutor é ômico quando a razão U sobre I é constante, certo? Então, isso aqui é uma coisa importante para quem está estudando circuito. Não tem como fazer circuito se não conhecer a primeira lei de Ohm, ok? Agora, uma coisa que nem todo mundo domina muito são as leis de Kirchhoff, ou Kirchhoff, né? Bom, é, quando os circuitos são muito complexos, né, a gente precisa usar um método para poder resolver. E esse método é dado pelas leis de Kirchhoff. Bom, a primeira delas é a lei dos nós. A lei dos nós me diz que o somatório de corrente que passa num determinado nó tem que ser nulo. Como assim? O que é um nó? O nó é uma interseção de fios. A interseção dos fios, né, aqui no caso, por exemplo, teria um fio aqui, teria um fio aqui, teria um fio aqui, teria um fio aqui. Ou seja, essa interseção é um nó. Ou seja, a corrente que está chegando aqui está se dividindo nesse nó, né? Então ele me diz que o somatório disso aqui tudo tem que ser zero. Então aqui, ó, ou I1 tem que ser igual a I2 mais I3 mais I4. Ok? A lei das malhas é uma lei também bastante importante para a gente. Considero como uma malha um circuito fechado, onde eu determino um sentido para essa corrente, né? Um sentido de análise de corrente, e verifico, dentre as correntes que eu utilizei, o sentido que eu dei para cada ramo, né, quais delas estão no mesmo sentido, quais delas são em sentidos opostos. Se estiverem no mesmo sentido, a gente considera positivo, se estiverem no sentido negativo, estiverem num sentido oposto, a gente considera negativo. E uma outra coisa, quando a gente estiver falando de gerador, né, gerador que não está especificado aqui, a gente vai falando de gerador, ó, geralmente um gerador é colocado assim, por sair. Então, essa parte aqui é a parte de menor potencial e a parte aqui é a parte de maior potencial.
Então, se a corrente vem pelo lado do menor potencial, a gente vai considerar esse E negativo. Se a corrente vier do lado do potencial maior, a gente vai considerar esse E positivo. Tá? Então, essas são as coisas que a gente precisa saber para poder resolver um problema de circuitos um pouco mais complexo. Bem, então vamos colocar o circuito aqui, que a gente vai analisar. Né? De cara, eu vou dizer para você o seguinte. Olhando para essa figura, a gente percebe que nessa linha aqui lateral e nessa linha lateral aqui, nessa e nessa, não tem resistência nenhuma. Então eu poderia dizer que a tensão UA nesse ponto é a mesma aqui, que é a mesma aqui, que é a mesma aqui. E o B desse lado aqui é a mesma aqui, que é a mesma aqui, que é a mesma aqui, que é a mesma aqui também, né? Beleza. Analisando dessa forma, para a gente dar uma simplificada nesse problema, eu poderia ter 3 malhas aqui, mas eu posso diminuir a quantidade de malhas ao analisar esse cara aqui e esse cara aqui, que são as partes externas. Bom, eu posso colocar eles como se fossem um circuito em paralelo. Quer dizer, eles já estão em paralelo mesmo, mas como se fosse um paralelo simples, né? R e R. Então, o resistor equivalente em paralelo aqui seria o valor nominal, como eles são iguais, né? Dividido pela quantidade deles, R sobre 2. Certo? Então, isso vai ser importante nesse problema. Porque olha só o que eu vou fazer. Eu vou tirar esse cara aqui para ficar só com 2 ramos e vou trazer para cá. Logo, nota que eu tirei o ramo aqui de baixo e o ramo lá de cima agora vai ficar assim. Certo? Bom, antecipei aqui uma linha, mas não tem problema não, vai atrapalhar muito. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos colocar o sentido das correntes. Né? Então, eu vou imaginar que passa uma corrente aqui nessa linha, que eu vou chamar de I1, e embaixo eu vou chamar uma outra corrente de I2, passando. Quando elas se encontram aqui, quando elas passarem, isso aqui vai vir nessa direção, isso aqui vai subir. Quando elas chegarem aqui, elas vão fazer um nó. Isso aqui é um nó. Né? O que vai acontecer? As correntes ali vão se somar. As correntes ali vão se somar. Vai ser I1 mais I2. Certo? Então, uma vez feito isso, a gente agora vai começar a estudar, vai aplicar as leis de Kirchhoff, né, nesse circuito. E aí a gente vai separar isso em malhas. Tá? Então eu vou chamar aqui de malha 1, que vai ser essa malha aqui. Tá? Essa malha de amarelo aqui que eu coloquei, que está aqui, ó, de amarelo. E vamos analisar, vamos botar aqui um sentido, né? Vamos dar um sentido. Aqui eu estou dando um sentido anti-horário, né? Está girando assim. Então vamos lá, vamos começar por essa linha aqui. I1 está vindo da esquerda para a direita. Quando ele chega em E, ele chega pelo lado negativo. Então essa voltagem aqui vai ser menos E. Por que eu quero analisar isso? Só para lembrar, né, que a gente discutiu ali, eu quero usar o princípio das malhas, dizendo que delta, a somatória de U é zero. Né? Somatório de U é zero. Então, para isso eu vou ter que saber quanto que é o U em cada uma desses elementos aqui, nos geradores e nos resistores. Então, para isso, então, eu vou utilizar aqui o sentido, vou determinar um sentido, o sentido que eu determinei anti-horário, poderia determinar horário, não teria problema nenhum, mas eu estou optando em fazer anti-horário. Então, vamos pegar a corrente I1, que está vindo da esquerda para a direita, ao atravessar o gerador E, o que acontece? Ao atravessar o gerador E, ele está entrando pelo lado negativo, então eu vou considerar aqui negativo. Já aqui, nesse ponto, né, eu tenho que o DDP vai ser R vezes I1. Vou puxar aqui uma linha aqui para cima. A DDP nesse gerador vai ser... A DDP nesse gerador vai ser R vezes I1. E vai ser positivo ou negativo? Bom, como ele está vindo da esquerda para a direita, e aqui o I1 está no mesmo sentido, logo aqui vai ser positivo. Tá? Subindo aqui, eu vou pegar o E. O E está recebendo a corrente I1 mais I2 que está vindo nessa direção. Logo, se está fazendo isso nessa direção, está vindo pelo lado negativo. Então aqui também vai ser menos.
E aqui nesse ponto, nesse resistor, a DDP será R sobre 2 I1 mais I2. Ok? Então, eu poderia dizer que a malha 1 vai ficar assim. Ó, menos 2E, né? Porque ó, menos E mais menos E, mais R mais R sobre 2 I1 mais I2, que está aqui, mais RI1, mais RI1. RI1. Tá aqui, que foi esse cara. Beleza? Agora eu vou fazer para a malha 2. Para a malha 2. Então aqui eu vou adotar, já tinha sinalizado aqui que eu vou adotar, vou somar os dois R's aqui, virando um 2R aqui embaixo, para facilitar, né? Então eu vou analisar o quê? Vou ter 3 elementos, E, R e 2R, tá? Para analisar. Então, da mesma forma, eu vou colocar aqui ó, um sentido, também anti-horário, né? E vou analisar as correntes. Nota que, se eu analisar agora aqui em cima, o I1 está no sentido contrário ao sentido que eu adotei. Então, tanto a DDP em R quanto em E serão negativos. Já embaixo aqui, que seria 2R vezes I2, seria positivo, porque o meu sentido anti-horário, e 2 está no sentido anti-horário. Então aqui seria positivo I. Então, ao montar essas equações, eu montaria, ó. Eu montaria que, na verdade, desculpa, aqui não seria negativo, não. Aqui seria positivo, porque o sentido está entrando pelo lado positivo, né, do gerador. Então aqui, ó, nota que o E, certo? Nota que o E ficou positivo. E o 2R também está positivo, porque ele está no sentido horário, anti-horário, aliás. Então, e aqui sim, no R, nós temos menos R vezes I1, ok? Beleza. Nota, o que eu vou fazer com isso? Eu montei as duas equações, elas estão aqui, só que eu preciso calcular o quê? Eu preciso calcular a corrente elétrica que passa aqui, ó. Esse é o meu objetivo, calcular essa corrente aqui. Essa corrente que passa aqui, eu chamei de I1. Então eu tenho que saber I1. Eu preciso montar, como é tudo literal, eu vou fazer o quê? Eu vou resolver um sistema formado por essas duas equações. Então, em princípio, meu objetivo aqui é eliminar I2. Eliminar I2, certo? Então, para fazer isso, nota, eu tenho 2R2 aqui embaixo, e eu vou ter um R sobre 2 e 2 aqui em cima. Então, eu vou tentar criar uma proporcionalidade aqui para tentar fazer com que os termos sejam de mesmo valor, mas de sinais contrários. Então, para fazer isso, eu vou multiplicar a equação de cima por menos 4. E ao fazer isso, eu vou multiplicar menos 4 vezes menos 2E vai dar menos 8. Menos 4 vezes R sobre 2 vai dar menos 2R. E aqui vai dar menos 4R. Então, ficaria mais ou menos assim, certo? Daí eu já olho aqui o quê? Que menos 2IR2 mais 2R2, ó, dá para cancelar aqui. Ó. Somar vai dar zero. Né? Menos 2RI menos 4RI vai dar menos 6RI. Com menos RI de baixo vai dar menos 7RI. E 8E mais E dá 9E. Olha lá. Olha só como é que ficou. 9E mais 7RI igual a zero. Logo, assim, eu posso calcular I. E vai dar 9E7R. Beleza? Tranquilo. Então, eu já calculei a corrente que passa aqui, que é I1. Vai ser esse valor aqui. Tá? Agora, o que eu preciso saber? Eu preciso calcular esse V agora aqui, né? Bom, como é que eu posso calcular esse V? Bom, pessoal, então, uma vez que a gente calculou I1, agora o que a gente precisa saber? A gente precisa calcular, né, como foi dito já, a voltagem, né? A gente precisa determinar a voltagem. Então, para determinar a voltagem, eu vou usar a malha 2, né? Então, a malha 2, uma das equações da malha 2, que ela é mais simples, poderia usar a malha 1, mas eu vou usar a malha 2, porque ela é mais simples. E, então, vamos lá, no lugar de I1, eu vou colocar o quê? 9E sobre 7, né?
Então aqui, ó, o resultado de I1 é esse aqui, ó. Beleza? Ó, que interessante, aqui R vai cortar com R. Ok? R cortou com R. Fiz 9E7. E menos 9E7 vai dar 2E sobre 7. Jogando 2E sobre 7 para o outro lado, ficaríamos com I2, né, sobre 7E, porque esses dois aqui vão se cancelar, né? Não tiver um de cada lado. E o R aqui vai vir para cá dividindo I2. Bom, mas essa aqui não é a resposta que eu quero. Eu quero, na verdade, o quê? A voltagem. Então, voltando de novo à questão lá, ó, eu quero saber essa voltagem nesse resistor. Então, para eu calcular essa voltagem, eu vou ter que multiplicar por I2. R vezes I2 vai dar a voltagem. Então, fazendo isso, a voltagem é E sobre 7, né? Já que eu vou cancelar R com R. Então, a resposta correta dessa questão seria a letra E. Bom, e aí, gente? O que vocês acharam da questão? Essa questão difícil, né? Uma questão pedreira, né? Parece fácil, mas não é. Muita gente que talvez aí achar que era só aplicar as leis de Ohm, né? A ideia de resistor equivalente e poder resolver. Mas eu digo para vocês assim de antemão, toda vez que vocês verem mais de um gerador na questão, pode ter certeza que vocês vão ter que usar as leis de Kirchhoff, tá? Porque é ela que a lei das malhas, a lei dos nós, porque é ela que vai nos ajudar a resolver de maneira rápida esse problema, ok? Eu queria também dizer para você o seguinte, se você gostou, eu tenho talvez um material que possa te ajudar muito. Eu tenho um e-book chamado Domínio a Física para a SpaceX, onde tem centenas de questões da SpaceX dos últimos 10 anos, separadas por assunto, comentadas, né, que eu acho que pode ser de grande valor para você que está se preparando e que quer se preparar em alto nível, porque eu vou dizer para você o seguinte, para você ir bem numa prova como a da SpaceX, você tem que resolver os problemas da prova. Se você ficar resolvendo problemas de outros lugares, você vai aprender um pouco de física, com certeza, mas você não vai conseguir ter o feeling, o tempo, sabe, um pouco da essência daquilo que a prova é. Né? Porque à medida que você vai resolvendo muitas questões da SpaceX, você vai ficando familiarizado com ela. Então ela já não te mete mais medo, você vai sentar lá na hora da prova, não vai ficar ansioso, você vai, isso aqui eu acho que eu consigo resolver, você vai lá e vai resolver. Certo? E outra, para que você faça isso em alto, para passar, você tem que estar em alto nível. Não adianta, tu não vai passar acertando metade da prova. Né? Você tem que passar acertando 90% da prova, no mínimo 80% da prova. Então, um material especializado pode te ajudar muito nessa preparação. Bom, se você conhecer, tenho certeza que você vai adquiri-lo, porque o material foi feito para quem quer gabaritar as provas. Né? Então, é isso. Eu me despeço por aqui, agradeço a sua atenção até aqui o final do vídeo e te vejo na questão número 32. Um abraço.